Olá, boa noite. Sou Giovanni Santana. Essa é mais uma live no nosso espaço, o canal Visão Periférica está promovendo. Hoje nós convidamos o José Joaquim, que é pró-reitor de planejamento da UFRB, e o Antônio Macedo, que é ex-assessor de planejamento da UFES, que corresponde à estrutura de pró-reitoria de planejamento nas devidas proporções, mas pelo menos com as competências institucionais da pró-reitoria de planejamento na Universidade do Estado, Universidade Estadual de Feira de Santana. O Antônio Macedo, ele é doutorando em educação e ele, inclusive, no trabalho dele de mestrado, foi sobre financiamento do ensino superior, financiamento das universidades. E o Luciano, que já é parceiro antigo nosso, no nosso espaço, ele vai falar sobre... Ele é professor da Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, e ele vai falar para a gente sobre o sistema de financiamento americano. O interessante é que ele vai possibilitar uma discussão sobre o modelo brasileiro e o modelo americano. Pois bem, é um espaço construído, um espaço progressista, construído para discutir ideias, sem preconceitos e com devidos respeitos às opiniões, ok? Então, assim, eu queria chamar o Joaquim para ele falar um pouco sobre, se apresentar um pouco mais, falar da sua formação, é claro. Depois o Macedo, depois logo em seguida, o Luciano, e depois a gente começa esse bate-papo, tá certo? Pode começar aí, Joaquim, se apresente aí, fale um pouco da sua experiência nessa área de financiamento. Então, boa noite, né, a todos, ao Giovanni, ao Luciano Macedo. É um prazer, né, estar aqui compartilhando desse espaço com vocês para esse bate-papo sobre o financiamento da educação superior. De início, falar um pouco da formação, eu não é tão extensa assim. Eu sou graduado em administração, né, pela Universidade do Estado da Bahia, e tenho um mestrado em gestão de políticas públicas e segurança social pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E, como pontuou o Giovanni, no que concerne a essa temática, eu atuo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia também, na Pró-Reitoria de Planejamento, desde o ano de 2010, né, passando ali pelos diversos espaços daquela unidade, e atualmente ocupamos o cargo de pró-reitor. E aí, eu já posso dar sequência na temática, ou você vai fazer a apresentação primeiro? Vamos fazer uma rodada de apresentação. O Macedo se apresente. Pronto. Nosso amigo Macedo. Então, obrigado, e essa era a apresentação. Então. Boa noite, gente. Meu nome é Antônio de Macedo Mota Júnior. Eu sou servidor, né, analista universitário da UFES, da área de Ciências Contábeis. Sou formado em Ciências Contábeis pela UFES. Tenho mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação pela UNEB. E atualmente estou doutorando em Educação e Contemporaneidade, também lá pela UNEB. A minha pesquisa do mestrado foi sobre a política de financiamento das universidades estaduais da Bahia. Estou aqui para esse bate-papo aqui com vocês. Luciano, seja bem-vindo. Boa noite. Meu nome é Luciano Cruz. Eu sou professor de Sociologia na Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia. Moro em San Marcos, também na Califórnia. E é um prazer estar aqui fazendo essa discussão sobre o financiamento de
ensino superior, e eu trago um pouco dessa comparação, né? Comparando o financiamento aí no Brasil com aqui nos Estados Unidos. Então, eu venho trazer um pouco essa comparação. Bem, agradeço a vocês, né, por dispensar um pouco de tempo da vida corrida de vocês. Eu sei que, apesar desse momento de pandemia, eu sei que o trabalho não parou, principalmente para quem está em cargo de gestão, para quem está em trabalho remoto, não é isso? Para quem está fazendo doutoramento, isso não para, a gente continua sempre em atividade. Então, assim, eu queria convidar o Joaquim agora para começar a falar um pouco sobre o financiamento do ensino superior federal. E aí vale ressaltar, né, que existe uma previsão constitucional que, em tese, deveria o ensino superior ser de responsabilidade da União, o ensino fundamental, ensino fundamental 1 e 2 deveria ser do Estado, e o ensino básico, aquele período inicial deveria ser do município. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, apesar de ter previsão legal, não é a realidade do país. Por isso que eu trouxe o José Joaquim para falar do financiamento na esfera federal e o Antônio Macedo para falar do financiamento do ensino superior na esfera estadual, tá certo? Então, Joaquim, por gentileza, você pode, esteja à vontade, o espaço é seu. Então, né, falar da temática, na verdade, financiamento da educação superior, ou, né, da falta do financiamento da educação superior, a depender do período, é algo que sempre está, né, nas mesas de discussões, né, e nesse momento, né, não é diferente, principalmente diante do cenário econômico que vivemos. Então, certamente, essa é a discussão que tem ocupado aí a maior parte do tempo das universidades federais. Então, para historicizar um pouco, eu acho que, e aí para a gente também não ir, né, muito longe, a gente pega ali um pouco do período pós-redemocratização do país, e aí a gente vai chegar ali na era FHC, onde as universidades federais, elas viveram ali talvez o seu pior momento do ponto de vista do financiamento, né, daquilo que efetivamente elas recebiam de orçamento federal para desenvolver, né, as suas atividades, né. Era um período muito difícil, onde diversas estruturas, né, dessas universidades, elas foram sucateadas, né, faltava desde material humano a material de escritório, de laboratório, de expediente, de todas as naturezas. E, posteriormente, a gente entra ali na década, né, primeira década do século, a gente entra ali nos anos, né, 2000, e vem um processo aí de uma expansão, na verdade, desse ensino superior. Foi uma expansão significativa, tanto, né, do ponto de vista da quantidade, né, das universidades, quanto de ampliação de outras, e ainda as universidades careciam, né, de um modelo de alocação de recursos, né, como se dava essa partida do orçamento para esse conjunto de universidades, tanto as já existentes quanto as novas, né. Essa discussão aí, essa distribuição desse orçamento, que durante boa parte desse tempo, ela era o que a gente costuma chamar no linguajar, né, popular, Giovanni conhece bem, de balcão, né, ela foi superada a partir de 2010, quando o governo federal instituiu a chamada matriz Andifes. Então, essa matriz Andifes, instituída pelo decreto 7233, ela estabeleceu critérios objetivos, né, para distribuir o orçamento público federal
entre as universidades federais, utilizando parâmetros ali trazidos nesse decreto. E aí, quais eram esses parâmetros, né? Só para a gente citar alguns. Era o número de matrículas, né, e a quantidade de alunos ingressantes e concluintes nos cursos, a oferta, né, de cursos de graduação e pós-graduação nas diferentes áreas do conhecimento. E aí, nesse ponto especificamente, a gente vai ver que essa matriz, inclusive, ela já traz pesos diferentes para os cursos, né, ou seja, um curso de medicina, né, nessa matriz, ela tinha um peso, um curso, por exemplo, da área de ciências sociais, ela tinha um menor peso dessa matriz, né. Então, essa matriz, ela, além desses dois critérios que eu falei, existem outros, como, por exemplo, a produção, o registro e a comercialização de patentes, né, a relação entre o número de alunos, né, e de docentes na graduação e na pós-graduação. Um outro indicador importante, que é um indicador qualitativo, que é o resultado da avaliação dos sinais, a existência de programa de mestrado e doutorado, né, também com boa avaliação, né, pela CAPES, e a existência de programas institucionalizados de extensão. Então, essa matriz, ela norteou, então, a partir de 2011, a divisão, né, como se dava essa distribuição desse orçamento federal entre as universidades. Aí era digamos assim, entre aspas, uma disputa saudável, onde, e aí, aquelas que apresentavam esses indicadores, esses melhores indicadores, elas obtinham uma parte maior desse orçamento, levando em consideração aí todos os critérios para evitar, né, distorções. Essa matriz, ela, por exemplo, as universidades novas, elas, durante os seus 10 primeiros anos, elas não entravam, né, diretamente na matriz, existiam, né. Bom, e aí essa matriz, então, ela durou ali de 2011 até 2017. Em 2017, ela novamente, deixou de ser rodada, e o governo passou, então, a replicar praticamente o orçamento das universidades, ou seja, mantendo no mesmo patamar, né, dos anos anteriores. E aí, um elemento importante que há de se destacar é que ali, a partir de 2014, o financiamento da educação superior ele começa a sofrer um declínio considerável no seu orçamento. Então, algumas universidades, por exemplo, chegaram a perder, nesse período, 55% de orçamento discricionário. E a gente, um pouco à frente, a gente diferencia um pouco o que é esse orçamento discricionário e orçamento obrigatório. Então, outro ponto importante que a gente também pode destacar, ainda é que algumas instituições, muitas instituições federais, né, que têm, na verdade, características, né, elas são ou multicampias, ou têm, né, diversos departamentos, elas também criaram, né, matriz de alocação interna, ou seja, como que ela distribui esse orçamento que ela recebe internamente para as diferentes áreas do conhecimento, para os diferentes departamentos, né, os diferentes centros de ensino, a depender da maneira como cada uma dessas instituições elas se organizam, né. Então, como eu abordei um pouco, né, anteriormente, então, a gente ali, a partir de 2014, as universidades federais, ela passa, né, a sofrer aí um processo de redução contínua do seu orçamento, e isso vem se agravando, na verdade, ano a ano. E aí nós temos duas vertentes, uma que é o orçamento de pessoal, né, que é o que a gente chama de orçamento obrigatório. Esse orçamento, ele é o orçamento que é destinado para custear
salário de professores, de servidores técnico-administrativo, e o salário discricionário, e o orçamento discricionário, que é o orçamento para custear as despesas de custeio, as despesas com contrato de pessoal terceirizado, e a gente fala de vigilância, de limpeza, né, de apoio administrativo, né, de todos os contratos de pessoal que são cargos que foram extintos, né, do serviço público, que, portanto, as universidades, então, contratam. Então, esse orçamento discricionário, ele dá conta de tudo isso, mas de energia, de água, de tudo que a universidade precisa para funcionar, bem como elementos relacionados ao fornecimento de insumos necessários para a existência da universidade, né, como material de consumo, material de laboratório, material de expediente, e, além disso, alguns programas voltados para atividades finalísticas, né, e a gente vai estar falando um pouco das bolsas, né, de extensão, né, bolsas de pesquisa, bolsas PIBIC, bolsas PIBIT, né, que são bolsas de iniciação científica. E um outro detalhe importante também é que, desse orçamento discricionário, houve, por parte do governo federal, também a criação de uma ação específica para fazer frente dar o suporte para os alunos, né, oriundos das camadas sociais menos favorecidas a permanecerem na universidade, que são o que a gente chama de penais, né? O Giovanni conhece bem, né, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e que tem uma ação específica, e essa ação, então, ela só pode ser usada também para isso. Então, é feita a seleção desses estudantes, eles recebem uma bolsa, um auxílio moradia, diversas modalidades de bolsa, para que eles se mantenham na instituição durante ali o período de sua formação. Então, esse orçamento também, logicamente, como eu falei um pouco anteriormente, ele vem também sofrendo cortes consecutivos, né? E como nós sabemos, o orçamento ele é uma peça de disputa, né? O orçamento público ele é uma peça de disputa, porque os diferentes grupos, né, disputam essa peça. E a depender do governo de plantão, né, ou do congresso de plantão, ou do momento vigilante ou não, pelo qual a sociedade vive, né, esse orçamento ele é distribuído por esse composto aí, né, social, formado por esses grupos, né. Então, no momento atual, né, que nós vivemos aí, primeiro, uma crise do ponto de vista econômico que se agrava aí do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas, né? E, por outro lado, um momento que o país vive em que a educação ela não é colocada, não vem sendo colocada, né, como uma pauta prioritária, né, dos nossos dirigentes. Então, e assim não sendo, então, esse orçamento das universidades federais, ele vai sendo, sofrendo cortes, sofrendo reduções para se privilegiar outras áreas, né, que nesse momento gozam de maior prestígio perante o governo de plantão, ou o congresso de plantão, ou, né, a estrutura de poder, né, que formal, né, ou informal, né, que faz parte do nosso país. Então, basicamente, as universidades federais, então, elas são financiadas, né, totalmente pelo orçamento federal. É dinheiro oriundo dos impostos que a sociedade paga, e por uma obrigação constitucional, como bem lembrou o Giovanni, o dever do Estado brasileiro, né, do governo brasileiro, manter, né, e financiar a educação pública superior, pois esta uma grande mola de desenvolvimento, né, de qualquer país, né? Nenhum país no mundo ele
se desenvolve se não houver educação de qualidade, instituições de pesquisa de qualidade, né, com condições para isso. Então, esses impostos que a sociedade paga, ele, então, financia essa educação superior nas suas mais diferentes áreas do conhecimento, pois nós entendemos que esse, inclusive, é o sentido, né, da universidade, né, daí do próprio significado do seu nome, né, ser algo universal e que abrange todas as áreas do conhecimento. Então, eu acho que é um pouco disso aí, do financiamento, e uma parte muito pequena, muito ainda incipiente, né, que essas universidades, elas também arrecadam um orçamento próprio a partir de prestação de serviços, né, as universidades, elas prestam serviços também para a sociedade, para empresas, né, serviços de análise, né, pesquisas, né, análise de laboratório, uma série de outros serviços que essas instituições, elas prestam, parcerias também com outras entidades, mas isso é um valor ainda muito efêmero, muito pequeno em relação ao que ela tem de necessidade para funcionar. Então, no seu todo, né, quase que na sua totalidade, ela depende exclusivamente desse financiamento federal. E aí, nessas duas perspectivas, o orçamento de pessoal é obrigatório, ele é garantido, ele todos os anos, né, ele é majorado, porque há, né, um crescimento natural, né, da folha e tudo mais, e o orçamento discricionário, que é o orçamento para manter essas despesas do custeio, né, como eu falei, daquilo que é essencial para a universidade funcionar, que vem em declínio, né? E mais especificamente nesses dois últimos exercícios, por conta, né, do governo federal estar estourando a regra de ouro, a gente tem, Giovanni, agora parte desse orçamento federal colocado numa rubrica especial, que é o chamado orçamento sob supervisão do Ministério da Economia. Então, eles pegaram o orçamento das universidades federais, de todas elas. Então, parte desse orçamento, ele vem na LOA normal, na unidade gestora, né, que todos conhecem, e 58% desse orçamento, de praticamente todas as universidades, e aí de todas as categorias de gastos, tanto do custeio, quanto da assistência estudantil, quanto do próprio investimento, que é aquele recurso que vem para comprar um equipamento, para construir um prédio, ele encontra-se nessa condição de sob supervisão do Ministério da Economia e sujeito a um tipo de aprovação ou de liberação especial que nós ainda não o conhecemos. Então, acho que é um pouco disso, e, para além disso, acho que ressaltar mesmo a importância, né, da educação pública, né, gratuita e de qualidade, que sem sombra de dúvidas, a saída que há, né, para esse país. Então, obrigado. Ok, Joaquim, eu agradeço. Eu acho que é sobre isso mesmo que a gente gostaria de falar. Eu queria ressaltar aqui algo que eu tenho conversado muito com o Luciano, que é a questão você falou aí, do nosso orçamento, o orçamento das universidades federais, eles são basicamente financiados pelo Estado. O Luciano vai fazer um contraponto sobre isso, para falar sobre a situação americana, que é um pouco diferente. Eu também gostaria de lembrar aos ouvintes da nossa live que o conteúdo vai estar disponível aí no nosso Facebook, no Facebook do Luciano também, dos nossos colegas participantes, o Macedo e o José Joaquim, mas também vai estar no nosso canal. Essa produção, ela é para o nosso canal, o canal Visão Periférica, lá do YouTube. Nós não transmitimos automaticamente por conta da dificuldade de fazer a edição posterior desse material. Então, assim, vá lá no nosso canal, depois você vai ver a nossa live,
na íntegra. Provavelmente faremos alguma redução por conta do tempo, né, para ficar mais fácil. Eu tenho aqui anotado os pontos importantes e eu vou deixar lá na linha do tempo da live o que nós debatemos aos 20 minutos, aos 30 minutos, para que, se alguém tiver interesse em buscar algo específico da nossa live, que vá direto ao ponto, tá certo? Sim, agora eu gostaria de chamar o Macedo, para ele falar, o Antônio Macedo. E assim, eu acostumei tanto a falar Macedo, que eu esqueço, às vezes não falo o primeiro nome. Antônio Macedo, ele vai falar sobre o financiamento das universidades estaduais. É bom lembrar que você tem, apesar da Constituição não prever inicialmente que o ensino superior é da União, é responsabilidade da União, isso não acontece por diversos fatores, né? As universidades estaduais, elas foram criadas e elas são financiadas exclusivamente pelo Estado, tá certo? Então, Macedo vai falar um pouco sobre isso. Bem-vindo, Macedo. Traz aí essa composição Olá, boa noite. Do financiamento. Você quer que eu faça a... Sim? Ok, vou fazer. Eu vou... Isso, você tem como transmitir? Parabéns, professor Joaquim, né? Pela apresentação. Eu fiz uma apresentaçãozinha para me ajudar para ajudar no debate. Eu vou tentar ser rápido, né? Para a gente manter o prazo. Ok, pode começar. Ok, então pode passar. Aí tem uma pequena apresentação, tem um mini currículo, né? Eu sou bacharel em Ciências Contábeis, atualmente estou fazendo doutorado em Educação. Eu trouxe esse breve panorama, acho que é importante a gente falar sobre nosso panorama da educação superior no Brasil atualmente. Esses dados são os dados mais atuais do censo, o censo 2019, né? Eles foram lançados semana passada. Então, a gente tem uma rede pública aí com 12% das IES, né, que são as instituições de ensino superior, e a rede privada com 88% dessas instituições, né? Na rede pública, nós temos 108 universidades, né? São 63 universidades na rede federal, né? 40 universidades na rede estadual e 5 universidades municipais, né? Em relação às instituições num todo, de ensino superior, nós temos mais instituições estaduais e municipais do que federais, né? Em relação às matrículas na graduação, 64% das matrículas públicas são da rede federal, e apenas 32% da rede estadual e 4% da rede municipal. E no total, né, em relação a diferença entre o público e o privado, a rede privada tem ampla 78% das matrículas, né? Então, daí a gente dá para perceber que essa massificação, essa tentativa de massificação do ensino superior nosso está sendo feita via rede privada. Pode passar. Aqui eu trago um gráfico das matrículas presenciais da graduação da oferta pública no estado da Bahia. 43% das matrículas das nossas 4 universidades estaduais, né? 7% dos institutos e 52% atualmente das universidades federais. Pode passar. Esse outro gráfico mostra a distribuição de matrículas presenciais capital e interior. Esses dados são do censo, né, da sinopse do censo 2019. Né? Na capital, existem matrículas da UFBA, né, 83%, matrículas também do IFBA e matrículas da UNEB, né, e no caso, a rede federal tem essa grande proporção na capital. Já no interior, as universidades estaduais baianas, elas se destacam, né, com 60% dessa distribuição no interior. Pode passar.
Pronto. Falando sobre esse breve cenário aí da educação superior no Brasil e na Bahia, eu vou falar agora um pouco sobre a questão normativa do financiamento, né? O professor falou de aspectos mais operacionais, eu vou falar agora de aspectos mais normativos, né? Os aspectos que a própria Constituição traz em relação a esse financiamento, né? A questão do o que está descrito no artigo 211, que é que União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles devem se organizar em regime de colaboração para atender o sistema de ensino, né? Cabe à União financiar suas instituições de ensino público federais e exercer em matéria educacional a função redistributiva e supletiva. Aí eu preciso dizer que essa função redistributiva e supletiva ela só acontece na educação básica, né? Cabe aos municípios atuarem no ensino fundamental e na educação infantil, e cabe aos estados atuarem prioritariamente no ensino fundamental e ensino médio, né? A Constituição não fala na educação superior, né? O único trato que ela dá à educação superior é em relação a essas instituições de ensino público federais. Então, na verdade, ela não fala sobre a União financiar a educação superior, ela não trata disso, né? Além disso, há um artigo 211 que fala sobre a aplicação de recursos, né? Que é a questão da vinculação de recursos tributários para o financiamento da educação. No mínimo, 18% para a União e para estados e municípios, no mínimo, 25%. Pode passar. No caso dos aspectos normativos do financiamento na Bahia, a nossa Constituição estadual ela não traz essa vinculação de recursos. Outros estados trazem em suas constituições estaduais essa vinculação. Por exemplo, o estado de São Paulo traz uma subvinculação de 30%, né, para a educação. O estado do Paraná também traz uma subvinculação de 30%. A nossa Constituição estadual ela não traz essa subvinculação. No artigo 262, ela fala que o ensino superior é responsabilidade do Estado, né, porque as universidades estaduais elas estão presentes desde a década de 70, né, e antes disso, o ensino superior desde a década de 60, né, então, ela traz essa responsabilidade do Estado, né, inclusive cita que elas serão mantidas integralmente pelo Estado, né, e também trata da questão do sistema, né, que elas integram um sistema estadual de educação superior, e que aí eu preciso falar que esse sistema ele ainda não está institucionalizado, ele não é regulamentado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente. Pode passar. Aqui eu apresento as nossas 4 universidades estaduais, falar um pouco rápido sobre elas, né? A UFES, que foi a primeira criada em 76, né? Ela tem como proveniência a Fundação Universidade de Feira de Santana, e ela absorveu a Faculdade Estadual de Educação que já existia em Feira, né? A UFES ela é unicampus, mas ela tem um campus avançado que funciona como uma extensão em Lençóis. A UESB foi a segunda universidade criada em 80. Ela é formada como a grande maioria das universidades no Brasil a partir de faculdades pré-existentes, né? Nessa conglomeração de universidades já existentes. Ela é multicamp, né? Ela tem sede em Vitória da Conquista e tem campus em Jequié e Itapetinga. A UNEB é a nossa grande universidade, que foi criada aqui em 83. Ela surgiu da Superintendência de Ensino Superior e da junção com outras faculdades que já existiam, né, no interior da Bahia. Ela é uma das grandes universidades multicamp do Brasil, né? Ela está espalhada pelo interior do Brasil, da Bahia, né? E a UESC, que a especificidade dela é que ela foi estadualizada, né? Ela veio de uma federação de escolas superiores, que é uma instituição privada, e ela foi estadualizada em 91. Né? Ela também é unicampus. Pode passar. Aqui eu falo um pouco do nosso cenário atual, né? Qual é esse cenário atual das universidades estaduais da Bahia, né? Elas nasceram com essa iniciativa de interiorizar a educação superior, né? E elas atuaram isoladas até da década de 70 até o início dos anos, né? Dos anos 2000, né? Até a criação da Univasf,
em Petrolina, ela tem campus em Juazeiro, né? E a criação da UFRB, né? Então, assim, antes dessas universidades, o interior da Bahia só tinha somente o curso de agronomia que funcionava lá em Cruz das Almas, né? Fora isso, as universidades estaduais da Bahia, elas atuavam isoladamente, né? O investimento aplicado nas universidades estaduais, atualmente, é em torno de 5% da receita líquida de impostos, né? Existem vários questionamentos sobre a insuficiência de recursos. Desde 2013, essas universidades elas vêm enfrentando uma crise bastante em relação para poder se manter com esses recursos, né? Segundo Miranda, a 2013, é uma professora lá da UNEB, ela apresentou a dissertação de mestrado dela, trata sobre o orçamento das universidades, e tinha como resultados que não existem critérios adotados pelo governo para decidir sobre a alocação de recursos. É um pouco diferente aí do que acontece na rede federal, né? Então, nós não temos um sistema uma institucionalização para isso, né? Para essa distribuição de recursos. Eles ainda carecem de transparência, divulgação e acessibilidade, né? A Constituição, eu já falei que a Constituição Estadual não trata dessa vinculação de recursos para a educação, né? Mas ela determina que elas serão mantidas integralmente pelo Estado, né? Na minha pesquisa do mestrado, a gente caracterizou essa política de financiamento das estaduais como uma não ação, uma não decisão, né? Justamente pela essa ausência de definições normativas. Então, nós não temos nenhuma lei, nenhuma regulamentação, nenhuma norma que defina como é que vai ser essa aplicação de recursos para a educação superior no estado da Bahia, né? Inclusive, esses investimentos de 5% da receita de impostos líquida, ela a qualquer momento pode diminuir, porque não está dito em nenhuma norma que o Estado tem que manter esses 5% ou mais para poder garantir a sustentabilidade dessas universidades, né? Existe um cenário desafiador para essas universidades de concentração de despesas de pessoal em detrimento às despesas de custeio, já houve redução de cotas iniciais de custeio e investimento em relação a exercícios anteriores. Isso quer dizer o quê? Que já houve exercícios em que o orçamento para custeio e investimentos foi menor do que o ano anterior, né? Além de algumas interferências de autonomia administrativa e de gestão financeira, e de também contingenciamento brando, que a gente chama entre aspas, né? Que é aquele contingenciamento por dentro. Ele não contingencia o orçamento, mas contingencia cotas para empenho, cotas de concessão para empenho, e aí a universidade fica com dificuldades para poder empenhar as despesas necessárias a cada mês, né? Então, isso é um dos grandes problemas que as universidades estaduais enfrentam. Pode passar. Aqui eu trago como é que está a distribuição da cota orçamentária, como foi a distribuição da cota orçamentária para 2020 de recursos. No total, as 4 universidades, 1.519 bilhão, parece ser muito, mas aí eu trouxe um cenário da UFBA em 2018, com dados da UFBA em números, né, 2019. Só o orçamento da UFBA em 2018 foi de 1.700 bilhão. Então, para a gente ter uma ideia de como é defasado esse orçamento para as universidades, né? A maior parte, 40%, é para a UNEB, e tem essa distribuição aí. Pode passar. Aqui eu trouxe um gráfico que eu utilizei na minha pesquisa sobre a política para poder falar dessa dimensão econômica da infraestrutura, e eu trago a pressão que o custeio sofre, né? O custeio, quando eu estou falando também das despesas de pessoal, que o professor falou mais cedo, e das despesas discricionárias, né? Ele usou esse termo, discricionárias, que são as outras despesas correntes, né? As outras despesas de custeio, e o vermelhinho bem pequenininho ali é o orçamento que ficou para investimentos. Então, quando eu trato dessa dimensão econômica no aspecto da infraestrutura, eu estou falando dessa pressão que o custeio, né? Que o orçamento de pessoal faz, e pressiona as despesas de custeio, e fica um valor bem pequeno, um orçamento bem pequeno para essas universidades investirem. Pode passar.
Aqui eu trago um quadro de dimensões relevantes, que foi um dos resultados da minha pesquisa do mestrado, e trago dimensões relevantes à política de financiamento, né? Isso é para tentar colocar na agenda essa discussão de implementação de normas, de institucionalização, de criação de uma política para as universidades estaduais, e eu trago 3 dimensões, uma dimensão pedagógica ou acadêmica, né? Essas dimensões, elas são baseadas na multidimensionalidade trazida por Benno Sander, né? Então, uma dimensão pedagógica ou acadêmica, uma dimensão política, uma dimensão econômica, quais são os aspectos, né, e trago aspectos de cada dimensão dessa, né, a oferta de atividades. Então, o Estado tem que manter o ensino de graduação, o ensino de pós, as atividades de pesquisa, as atividades de isenção. Ele tem que manter a política de pessoal, e aí eu falo da qualificação do corpo docente, falo da valorização do corpo técnico, e falo também da política de ensino estudantil. Já em relação à estrutura, garantir, né, investimentos para a manutenção, para a sustentabilidade da universidade, e que seja possível também investir na infraestrutura, né? Pode passar. Aí são as referências. Eu queria mostrar esse livro aqui, ó. Esse livro traz um artigo meu com o meu orientador, professor doutor Sérgio Conceição. Esse livro ele foi organizado pela professora Nádia de Fialho. O título do livro é Universidades Estaduais e Financiamento da Educação Superior na Bahia. Então, traz muito desses aspectos que eu apresentei aqui, que eu falei que trata, né? Tem vários artigos que tratam sobre essa questão. Ok? Ele foi publicado pela EduNeb. Então, se alguém tiver interesse, pode procurar no site da EduNeb. Atualmente, a professora Nádia é minha orientadora no doutorado, né? Eu gostaria de falar também sobre a questão dos fundos. Acho que eu tenho um pouquinho de tempo ainda, Giovanni. Sim, tem. Que para a educação básica nós temos o Fundeb, né? Então, ele foi, inclusive esse ano, ele se tornou permanente, ele era temporário, né? A emenda constitucional de criação do Fundeb, ele tinha um prazo de 10 anos, esse prazo termina esse ano, só que ele já foi prorrogado. Daqueles 25% que os estados e municípios devem aplicar na educação, praticamente 20% é Fundeb, né? E, no caso, para a educação superior, não existe nenhum fundo que garanta a sustentabilidade das universidades, dos institutos, principalmente das universidades estaduais, que são mantidas pelos estados e que não têm financiamento federal. Então, a gente está fazendo um artigo, submetemos agora uma revista, estamos aguardando aí o resultado, que trata sobre esse fundo para a educação superior, para tentar iniciar uma agenda política sobre isso, né? Para garantir o financiamento das universidades estaduais, que já vem sofrendo há algum tempo esse processo de crise que as universidades federais estão enfrentando agora nesse governo, nesses últimos anos, e que as universidades estaduais já vêm enfrentando já há algum tempo, né? Então, para tentar colocar nessa agenda política aí a possível criação desse fundo, que já tramitou pelo Congresso algumas vezes, mas não foi aprovado. Eu acho que é importante falar sobre isso também. Acho que é isso aí. Seria um fundo estadual? Não, seria um fundo nos mesmos moldes do Fundeb, só que para a educação superior, né? A criação de um fundo de vinculação de recursos com complementação da União para poder garantir esse regime de colaboração, essa função redistributiva de recursos para os estados que iniciaram, né? Que foram protagonistas, né, na criação de universidades, na criação de instituições de ensino superior, principalmente para atender o interior do Brasil. Porque, eu não sei se vocês sabem, né? As IFES, quando foram criadas a partir da década de 40, elas eram instituições litorâneas, né? Existia uma federal para cada capital do estado. Então, foram as universidades estaduais, né, as instituições estaduais de ensino superior, que iniciaram o ensino superior no interior do Brasil. Então, sim, até para poder garantir
a sobrevivência dessas universidades agora. A principal universidade do Brasil, que é a USP, tem enfrentado problemas com a questão do financiamento, e olha que a estrutura do financiamento em São Paulo, inclusive com a subvinculação na Constituição Estadual de 30%, no mínimo de 30%, e a garantia de um recurso de em torno de próximo dos 10% para as 3 universidades, né, estaduais lá em São Paulo, não tem garantido os recursos, a sua sustentabilidade. Então, é nesse sentido que a gente está tentando criar essa agenda política, colocar em pauta esse fundo aí de educação superior, né, para atender as universidades estaduais e também tentar garantir recursos também para as universidades federais, né? Sim. Eu queria destacar aqui, Antônio Macedo, a questão de... São 2 pontos importantes que eu achei na tua fala. Uma é a questão da disputa por orçamento do público e do privado. Quando você falou ali da quantidade de instituições que são públicas e a quantidade de instituições privadas, a quantidade de aluno em uma instituição e em outra instituição. E nós sabemos que parte desses alunos das instituições privadas, eles estão ali porque recebem algum tipo de financiamento. Luciano vai falar também um pouco sobre isso. Vai falar sobre isso, então, né? Assim, por isso que eu estou ressaltando esse ponto. E uma outra coisa que, para mim, me chamou a atenção é a forma como esse recurso chega nas universidades. Tradicionalmente, o orçamento ele pode ser incremental, ele pode ser através de contrato de gestão ou através da matriz, como é o caso federal, né? Você tem lá um bolo de recursos que vai para o MEC, e o MEC utiliza a matriz, conforme o reitor da UFRB falou, e esse recurso é distribuído entre as universidades conforme o seu desempenho, conforme o seu número de alunos, etc. Ou seja, tem um conjunto de variáveis que é levado em conta nesse momento. E isso parece que não acontece, ou pelo menos é muito flexível nas estaduais da Bahia. Bem, é isso. Eu gostaria de destacar aqui também, aí já é na fala do Joaquim, ele colocou a universidade como modo de desenvolvimento. E aí eu gostaria de lembrar um trabalho que é uma pessoa que nós conhecemos, que é o Carlos Eduardo, ele falou sobre, a tese dele de doutorado foi sobre o impacto da UFES em Feira de Santana. Então, assim, é uma outra abordagem do que o Joaquim falou. É a universidade gerando externalidade com mola de desenvolvimento, mas gerando externalidade no município, tá bom? Então, assim, eu queria agora que o Luciano falasse um pouco sobre o modelo de financiamento americano. A abordagem dele vai ser diferente da abordagem de vocês, porque o modelo é completamente diferente. E foi justamente por isso que eu fiz questão que ele participasse. Nós estamos agora nessa nova fase, né? A gente está construindo esse espaço para discussão. E o Luciano é o nosso parceiro, ele está em todas as discussões, e ele vai falar sobre o modelo americano. O importante é isso. E eu peço a vocês, volto a dizer, essa live ela vai ficar disponível nas nossas redes sociais e vai estar lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Vamos deixar lá no final dos comentários o link para que quem quiser visitar o nosso canal lá, visite o nosso canal, faça inscrições sempre. Doutor Luciano, por gentileza, fala um pouco para a gente aí sobre esse sistema de financiamento americano, e vocês vão ver que é completamente diferente do modelo aqui do Brasil. Estava mudo. O seu... Continua mudo, Luciano. Agora, beleza. Certo, não estou mais mudo. Gostaria de agradecer a fala de Joaquim e Macedo, né? Anotei várias coisas aqui. Eu sempre tenho o costume de estar anotando as coisas, que já tenho algumas perguntas para vocês. Macedo, você falando aí, rapaz, do histórico
das universidades estaduais na Bahia, eu anotei aqui o quanto jovem essas universidades são, né? A UFES foi fundada em 1976, Isso, na verdade, ela é da década de 70, né? Mas a sua Sim. institucionalização é a partir de 76, né? A autorização de funcionamento, né? É 76. Luciano, só uma parte da Então, sua fala me deu uma observação com relação a isso. A UFES, ela como universidade, ela é criada em 76, mas ela tem origem em uma faculdade que já funcionava aqui em Feira de Santana. E funcionava aí, hoje, onde é a unidade da UFES, que é a faculdade o centro, é o CUCA, né? O CUCA, Centro de Cultura, Universitário de Cultura. Pública. Mas era privada pública. ou pública? Desde a década de 60, existiam faculdades estaduais. No interior, inclusive. Eu estava anotando aqui, aí eu tive a tentação de comparar com algumas daqui. A Harvard tem 384 anos de história. É a universidade mais antiga dos Estados Unidos. Foi fundada em 1636, Harvard University. Aqui na Califórnia, eu ensino na Estadual de San Diego. Ela foi fundada em 1897. Ela tem 123 anos de fundação, né? O sistema de educação aqui na Califórnia, que são Universidade da Califórnia, a daqui de San Diego foi fundada em 1960, mas a de Santa Bárbara, uma outra cidade da Califórnia, tem 120 anos de história. O sistema de universidade da Nova York tem 189 anos de história, fundado em 1831. Luciano. Eu estava comparando. Luciano, desculpe te interromper. Só para a gente acabou não falando sobre isso, né? Que no Brasil existe um atraso histórico na criação de universidades, né? Os historiadores tratam a Universidade do Rio de Janeiro, que é de 1920, como a primeira, né? Mas existe uma discussão em relação a isso, porque tem a do Paraná, tem a de Manaus, né? A do Amazonas, tem uma que foi criada também em São Paulo, mas que era privada, que tem um pouco antes, mas essa sofreu um processo de descontinuidade. A do Rio de Janeiro não sofreu o processo de descontinuidade. Então, em relação à criação de universidades, a gente tem um atraso histórico em relação a outros, né? Outros países, inclusive países latino-americanos, né? Isso que eu iria dizer. Não vai muito longe, não. Em relação a países na América do Sul. Na América do Sul, O Brasil é um dos últimos. Então, esse financiamento aqui nos Estados Unidos, aqui tem o seguinte. Aqui tem as universidades privadas e as públicas, né? Agora, a universidade pública dos Estados Unidos, ela também cobra mensalidade, menos do que a privada. Então, qual é a base do financiamento das universidades públicas americanas? A verba que vem do governo estadual, né? Através do imposto relocado para a educação, as mensalidades que os estudantes pagam, doações de ex-alunos, projetos de pesquisas, vendas de mercadorias, né? A alocação do espaço dentro da universidade. Eu estava conversando com o Giovanni, por exemplo, eu ensino na Universidade Estadual de San Diego. Dentro da Universidade Estadual de San Diego tem um banco, que se chama US Bank. Dentro da universidade tem 2 lojas do Starbucks, café, né? Então, elas sempre têm vários negócios dentro da universidade. E eu dizia a Giovanni o seguinte, não tem universidade pública que ela tem produtos da Coca-Cola e da Pepsi dentro dela, ou um ou de outro, por causa da competição, né? Então, basicamente é isso. Verba do governo estadual
mensalidades, doações de ex-alunos e de empresas, né? Pesquisas, venda de mercadorias. Isso são a forma que essas universidades têm um recurso. Aí, o interessante é que existe todo um trabalho aqui de divulgação das instituições para que as universidades fazem acordos com empresas locais e até federais, né? Então, tem esse financiamento vindo da parte privada, né? E uma coisa que eu quero dizer, o governo federal ele entra com dinheiro para pesquisa, né? A grande parte de financiamento de pesquisas vem do governo federal. E aí tem aquela competição das universidades por dinheiro de pesquisa, mas também vem de empresas privadas, o financiamento de pesquisa das universidades. O governo federal aqui também entra com, como eu tinha dito, que as universidades cobram mensalidade, então o governo federal entra com dando ajuda aos alunos, né? Alunos, eles podem pedir o financiamento do governo federal. E aí o governo federal dá aquele financiamento que vai para pagar as mensalidades, para ajuda de custo, para compra de materiais escolares. E aí, ao fim do curso, o estudante volta a pagar ao governo federal. E também o governo federal também realoca algumas verbas para algumas bolsas, né? Que também, principalmente para estudantes oriundos de classes trabalhadoras, bolsas, tudo isso. Mas uma grande diferença que eu vejo é esse trabalho das instituições e com as empresas. Eu estava vendo aqui, a Universidade da Califórnia, San Diego, recebeu 1,3 bilhões de dólares no período de 2019. 1,3 bilhões para pesquisas, fala de financiamento filantrópico durante o último ano fiscal, estabeleceram recordes. O campus arrecadou um total de 312 milhões em apoio filantrópico, pessoas doando, né, para a universidade, 60 milhões em subsídios não governamentais, 256 milhões em doações privadas, indivíduos, né? O campus também recebeu esse 1,12 bilhões de financiamento externo. Então, não existe universidade aqui pública que ela dependa... Luciano, pode falar. Só curiosidade, são quantos alunos? Essa é uma universidade grande, ela recebe muita verba porque ela tem um respaldo muito grande na área de saúde, né? Quando a gente abrir para perguntas, eu vou pesquisar aqui rapidinho e vou lhe dizer isso, o número de estudantes. Mas é uma universidade grande. Deixa eu ver se... Ela é uma universidade grande, porque a Universidade da Califórnia é dividida nas cidades. Essa aqui que eu estou dizendo é só de San Diego. Mas essa universidade tem um respaldo grande na área de saúde, pesquisas na área de saúde, né? E, então, por exemplo, tem uma rede de supermercados aqui, que não é de supermercado, é de tipo um atacadão, e que o dono estudou na Universidade de San Diego. Ele doa dinheiro para a instituição. Então, aqui tem muito isso, né? As universidades não dependem somente da verba do governo estadual, federal.
Na verdade, eu conversava com o Giovanni também no sentido de que, hoje em dia, para ser presidente de universidade nos Estados Unidos, eles estão dando preferência muito mais a pessoas com um currículo voltado à iniciativa privada do que ex-professores ou ex-diretores de departamentos. Então, porque grande parte do trabalho de presidente de universidade, aqui é presidente, não são reitores, são presidentes. Grande parte do trabalho deles é campanhas para angariar fundos para a instituição. É quase 50% do trabalho deles. Tá? Sempre. Essas verbas são. A alocação dessas verbas são para os alunos, recrutamento de professores, né, dividida nos departamentos, sendo que, como aí no Brasil é a mesma coisa, os departamentos de ciências naturais recebem mais verbas do que de ciências sociais, né? Eles têm um fundo também exclusivo para a manutenção dos edifícios, né? A manutenção física da universidade. Aqui não existe greve na universidade de, vamos dizer, o pessoal que faz a limpeza ou a segurança, isso não existe, né? E o recurso para os departamentos, laboratórios e centros de pesquisas, né? E outra coisa também que eu conversava com o Giovanni é o seguinte, o esporte. O esporte também, agora, não são todas as universidades que ganham fundos através de esporte, são as maiores prestígios. Mas o esporte, o que é muito forte aqui na tradição das universidades americanas, principalmente o futebol americano, o basquetebol, né? As universidades ganham muito as verbas através do esporte porque elas vendem a transmissão dos jogos para redes nacionais, redes estaduais e nacionais. Então, é um fundo alto que vem através de esporte. Mas também se gasta muito também nos estádios, nos ginásios, né? Em alguns pontos chegam até a técnicos de futebol americano a receberem até mais do que o presidente da universidade. Mas é isso, né? É isso. Não existe uma dependência somente do governo estadual ou do federal. As universidades são livres para que elas façam esses convênios com empresas locais e com empresas locais até a nível federal. Então, é muito aberto. Agora, não existe nenhum tipo de também instituição em que o estudante não pague mensalidade. Ou ele paga do bolso, ou ele toma um empréstimo através do governo federal, mas não existe, ou tem aqueles que ganham uma bolsa, mas não existe universidade na qual o estudante não pague mensalidade. Então, essa é um grande diferencial. E existe um trabalho muito forte da promoção da universidade e de trazer verbas através de ex-alunos, instituições. E outra coisa, pessoas doam muito dinheiro para a universidade. Às vezes eles doam em aberto, pode ser usado na universidade de qualquer forma. Às vezes eles doam buscando determinado objetivo. Vamos dizer, eu fui um professor de sociologia em uma universidade e eu estou doando uma quantia X para o departamento de sociologia. Ou eu estou doando uma quantia X para o departamento de biologia. Isso acontece muito, é uma coisa que acontece muito, pessoas doarem dinheiro para universidades. Luciano, vamos iniciar a rodada de perguntas.
Antes de terminar a sua fala, desculpa te interromper, mas assim, por que tanta doação? Me responda aí. Isso parece natural aí. Duas coisas. Quem doa recebe deduções no imposto de renda. Não é porque o povo também é tão bonzinho. A pessoa recebe deduções no imposto de renda. Esse é um. Outra coisa, principalmente universidades de prestígio, as famílias doam porque se torna um ritual de família, né? O meu avô foi para aquela universidade, eu vou, meus filhos também vão. E existe um critério em que filhos de pessoas que já cursaram naquela universidade, eles concorrem àquela vaga separadamente. É como se fosse um determinado grupo já privilegiado. Então, é uma criação também assim do clube de pessoas com dinheiro. Então, você mantém isso. E a outra coisa é que as pessoas doam, aí colocam o nome dele em um prédio, em um centro de pesquisa, e as universidades têm esse trabalho constante, elas têm esse departamento. Elas têm esse departamento de manter aquela relação com ex-alunos, aí tem eventos, você é convidado, tem um belíssimo de um jantar, e aí apresenta os programas da universidade, e aí pede a sua pequena doação. Então, funciona de várias formas, né? Mas é muito também uma forma de manter aquele espaço para outros membros da família. Alguns anos atrás saiu um artigo que dizia: não doe mais dinheiro para Harvard University. Falava assim: se você quer doar dinheiro, doe para outras universidades, não dê mais para Harvard University. Harvard University tem tanto dinheiro que a universidade, eles podem manter todos os estudantes sem pagar mensalidade. Eles têm um fundo de 30 bilhões de dólares. Então, é isso. São vários pontos porque tantas doações. Bem, Luciano, te agradecer, eu vejo que a sua contribuição para a análise é importante. É importante ver que o sistema de financiamento americano é completamente diferente do financiamento nosso, aqui do Brasil. E, certamente, um dos itens que você colocou aí, que é a questão do aluno pagar mensalidade. Para estudar na mensalidade, para estudar na universidade. Isso certamente não funcionaria aqui. Mas algo que eu acho que poderia avançar, mas que não avança, eu gostaria até que o Joaquim falasse um pouco sobre isso, o conhecimento que ele tem do orçamento lá, como isso tem evoluído ao longo do tempo, também o Macedo, a questão dos convênios com iniciativa privada. Aí parece que é relevante, muito relevante esses valores. E assim, fazer só um parêntese aí, me assustou o valor que você disse que a faculdade tem. 1,4 bilhões de dólares de orçamento. Um valor razoável. A UFBA é uma universidade, por isso que eu te perguntei a quantidade de alunos que essa universidade tem. Porque Macedo falou que a UFBA foi 1,4 bilhões de reais, né? Você vê, dólares, o dólar está aproximadamente 5, o valor que uma universidade tem no orçamento. O orçamento de feira é 1,2, o orçamento aqui de Feira de Santana é 1,2 ou 1,3 bilhões de reais. Então, assim, é um valor considerável, e me atiçou a curiosidade para saber a quantidade de alunos da universidade. E eu vou dizer já. Isso talvez contribua e muito com a qualidade do ensino. Mas, pois bem, o que eu queria saber de Joaquim e do Macedo era justamente qual a participação do setor privado aí, efetivamente, nas duas universidades. Hoje, pode falar, Macedo.
Eu só queria corrigir. Aqui, o dado que eu apresentei foi 1 bilhão e 500, mas são para as 4 estaduais. Para as 4 estaduais. 1 bilhão e 500 para as 4 estaduais. O orçamento de 2020, né? São dados da LOA, da Secretaria de Planejamento. Mas eu apresentei o dado da UFBA, é um dado que é de 2018. O dado da UFBA é a informação de 2018 de 1 bilhão e 700. 1 bilhão e 700. Só o orçamento da UFBA de 2018 é maior do que o das 4 universidades estaduais baianas. A Universidade Estadual da Califórnia tem 35.821 estudantes. Então, quase 36 mil estudantes. 36 mil estudantes. Quase 36 mil estudantes. Então, Joaquim, qual a participação do setor privado no orçamento da UFRB? Bom, no caso da UFRB específico, e aí eu acho que é a realidade de muitas universidades, aí, com raríssimas exceções, a participação do setor privado ela é praticamente inexistente, né? Eu acho que a gente fala assim de convênios, né? É muito pequeno aquilo que há de convênio, e quando há é algo que, na maioria das vezes, há um interesse muito maior, na verdade, da entidade de obter vantagem do que propriamente de dar uma participação para a educação, né? Eu chego a dizer que, no caso da UFRB, se a gente pega uma instituição mesmo privada, mesmo lá, no sentido, né, estrito senso da palavra, é zero, né? E aí eu acho que existe uma questão, né, como o colega trouxe aí dos Estados Unidos, muito, né, totalmente diferente, né, porque eu acho que aqui a gente não tem, infelizmente, a gente tem aqueles ex-alunos, aqueles que saem da universidade, que depois se tornam grandes empresários, ou mesmo grandes políticos, né, grandes líderes nacionais, eles tentam depois fazer estrago na universidade, né, colocando como que é algo como agora, né, vivemos esse momento como se fosse um lugar de baderneiro, de uma série de outras questões, né? Então, acho que infelizmente, o que é lamentável, né? E aí tem algumas coisas que as pessoas colocaram no chat, por exemplo, que aí eu acho que o Luciano vai abordar com mais detalhe, quando ele fala lá, o José Renato, por exemplo, fala da questão do imposto lá sobre a herança, né? Aqui, a nossa elite, ela busca de todas as formas maneiras de maquiar de como que essa herança é passada para os descendentes, para não recolher sequer o tributo. Né? Esse é um bom ponto, que aqui tem realmente um imposto sobre herança. E, às vezes, acontece muito das famílias doarem para instituições porque fica aquela coisa, eu vou deixar para o governo ou eu vou doar para essa instituição que eu tenho um vínculo com ela, meus filhos estudaram, então isso também acontece muito aqui. O Luciano tem uma pergunta também de Carlos Eduardo, eu vou passar aqui, vou colocar aí para você aí embaixo. A outra você já respondeu. Deixa eu ver. Professor, qual o investimento médio de um estudante de graduação para formar-se em sua instituição aí na Califórnia? No sentido de o quanto o estudante deve ter, é isso? Investimento médio. Mas, geralmente, o estudante de graduação aqui, ele geralmente faz o financiamento através do governo federal. Ele pode também, acontece muito, qual o investimento médio? Acontece o seguinte, em muitas universidades, o estudante de graduação, ele passa a dar aula no departamento, tem posições dentro da instituição. Ele pode ser assistente de pesquisa,
ele pode ser assistente de aula, né? Ele pode trabalhar também em um centro dentro da universidade, e isso aí deduz a mensalidade dele e, às vezes, traz também verba, né? Ele recebe um salário X por isso, né? Então, às vezes, sendo assistente de pesquisa ou assistente de um professor, paga a mensalidade e o estudante recebe um fundo para manutenção dos custos dele, né? Em muitos casos também o estudante ele vai buscar o financiamento através do governo federal, do qual ele paga no final dos seus estudos, de acordo com sua renda, né? Depois do final dos seus estudos, quando ele ingressar no campo de trabalho, de acordo com sua renda, ele volta a pagar o governo federal. E tem alguns programas que, dependendo de onde aquele estudante for trabalhar, vamos dizer, se ele ensina na rede estadual ou na rede municipal, ele recebe uma ajuda, né? Parte daquele pagamento que ele teria que ser feito ao governo é perdoado. Tem programas nesse sentido também. Então, o financiamento geralmente é através disso, né? De oportunidades dentro da instituição e o estudante também pegando financiamento através do governo federal. O Eduardo, ele acrescentou uma informação na pergunta dele. Ele quer saber qual o investimento, assim, qual o custo de um curso de graduação? Porque eu vou para lá agora, para os Estados Unidos, quero fazer um curso de graduação. Quanto custa isso? Para mim, assim, eu vou responder a ele, não da graduação, mas do doutorado. Custo, eu faço doutorado em administração pública em Portugal. O custo, o aluno lá, ele paga a mensalidade. É uma universidade pública, que é a Universidade de Lisboa. Eu pago o valor do curso, eu pago por ano, são 3 parcelas no ano. O valor é equivalente a 26 mil. Por conta da alteração da cotação do euro, houve uma majoração dos valores. Mas o curso de doutorado em Portugal, ele custa 26 mil. Ou seja, o que o Eduardo quer saber aí é quanto custa o curso de graduação aí na Califórnia. Vai depender da instituição, né? Mas não é barato, porque os Estados Unidos é um dos países mais capitalistas do mundo. Olha como funciona aqui. Como eu apresentei a vocês, existe muitos fundos que vai para as instituições. Mas as instituições não são boazinhas, né? Então, vai depender da instituição. Eu fiz doutorado aqui e eu fiz doutorado em uma instituição privada. Eu tive um custo alto. Eu tinha um custo foi doutorado, 5 anos. Quanto era, meu Deus, por semestre? Era um custo alto, mas vai depender. Não dá para eu dizer assim, especificamente, uma quantia X, porque varia muito de instituição para instituição, né? Então, eu não teria como dizer assim um curso X, e vai variar também se aquele estudante está recebendo alguma forma de ajuda, o que às vezes acontece também, né? Ele recebe algumas formas de ajuda ali, mas eu posso fazer uma pesquisa e depois, através de Giovanni, passar aí. Posso fazer isso. Giovanni, um outro ponto que eu queria ainda colocar em relação à sua pergunta é a dificuldade normativa, né, do marco legal que a gente tem, até mesmo para doação, né? Nós temos dificuldade, principalmente a partir da aprovação da emenda Constitucional 95, né, do teto do gasto, onde hoje nós temos dificuldade, inclusive, em celebrar convênios, porque isso, por força de lei, isso vira orçamento público, né? E aí sujeito a todas as formas de gasto do orçamento normal, e agora até mesmo a gente não tem a liberação de crédito para gastar, por exemplo, o dinheiro de um convênio celebrado. Então, há um atraso também, um retrocesso total
dos nossos normativos, dos nossos marcos legais, né? Que dificulta totalmente essas questões, tanto de doação quanto mesmo dessas parcerias também. Eu tenho uma pergunta para Joaquim e também para o Macedo. Vocês falaram muito que teve um declínio no orçamento das universidades ali depois de 2014. A minha pergunta é, durante os governos de Lula e Dilma, o orçamento das universidades caíram, foi maior, foi menor ou continuou o mesmo? Bom, como eu falei, a partir do governo Lula, a partir da primeira eleição do presidente Lula, e aí em 2005, com a criação do Reúne, o ensino superior ele tem uma expansão drástica no Brasil. Então, há um crescimento vertiginoso mesmo. E o orçamento, ele veio acompanhando esse crescimento. Então, nós tínhamos um orçamento ali de 2005 até 2013, que ele vinha sempre numa crescente, né? Principalmente para as universidades novas, que recebiam, naquele período, muito orçamento de investimento. A partir dali de 2014, né, com já uma deteriorização do quadro econômico do país, e posteriormente, né, vai se culminar lá na deteriorização do quadro político, aí a gente começa a ter uma inversão, né, uma curva no sentido contrário, e aí vem esse declínio que vem ano a ano, ele sendo, professor. ano a ano sendo ampliado, né? Então, no caso, por exemplo, das despesas de pessoal, como aqui no nosso caso é concurso, então essa despesa ela se mantém ali, crescimento natural. Mas as despesas discricionárias, que são aquelas, né, que eu me referi na fala anterior, mas só para ficar um pouco mais transparente para quem não é do ramo, são as despesas para você manter ali energia, né, água, né, papel, piloto, que o professor usa na sala de aula, essas aí, elas vêm aí com uma queda vertiginosa. Algumas universidades aí têm queda da ordem de 55%, se comparar 2014 com 2000, que se projeta para 2021. É isso mesmo. O cenário federal é mais recente, né? Desse final aí de governo Lula, né? Segundo o mandato de Dilma, que já foi um problema de crise política, econômica, social, esse processo de crise aí, de lá para cá, o federal é que tem caído, né? Nas estaduais, isso já vem há algum tempo, né? Esses problemas financeiros já vem há algum tempo. Eu esqueci de falar uma coisa importante, inclusive em relação a essa questão da vinculação. Aqui no Brasil, são poucos os estados que investem mais do que o que determina a Constituição, né? Então, é para investir no mínimo 25%, e eles utilizam esse 25% como teto. Então, aqui na Bahia mesmo tem esse histórico de 25% no teto. O teto é como se o teto fosse 25%, como se o estado só pudesse investir 25%, né? E aí, o que é que acontece? 20% é praticamente Fundeb, então 20% é educação básica e só sobra realmente 5% para a educação superior. E aí fica nesse cabo de guerra, né? Quando aumenta um pouco os recursos da educação básica, acaba diminuindo os recursos da educação superior. Então a gente acaba sofrendo com essa questão. E na Bahia é ainda pior porque não tem uma normatização, né? Não existe essa institucionalização. Uma pergunta, Giovanni, queria fazer também no sentido de qual é o maior empecilho para as universidades buscar buscar recursos privados? Qual é o maior empecilho? Parcerias? Olha, tem o principal, a meu ver, o principal fator é a questão de entendimento, né? Talvez por conta da forma como a Constituição definiu que a educação, os recursos para as universidades deveriam ser públicos, etc. Isso foi absorvido e as pessoas entendem que tem que ser exclusivamente público e tem uma certa resistência interna por parte
de grupos desse investimento externo, né, desses recursos externos. E eu acho que quebrar isso internamente, quebrar no sentido de possibilitar que haja esse investimento privado, é algo que certamente não vai acontecer com facilidade. Não deve acontecer com facilidade. Mas isso também muda da realidade, muda de realidade, de região para região, de universidade para universidade, porque cada universidade no Brasil tem uma cultura própria. Sofre dos mesmos problemas, mas tem uma cultura própria. Então, assim, eu enxergo dessa forma. Existe um entendimento de que esses recursos têm que ser, ele tem que ser obrigatoriamente, até para garantir a autonomia universitária, esses recursos têm que ser públicos. Eles vêm muito por isso, né? Em alguns debates que eu participei, eles falam muito dessa questão da autonomia universitária. E essa autonomia, no entendimento de muitos, isso só vai acontecer se o recurso for público. Na medida em que eu faço convênios, eu vou ter que, a depender da situação, eu vou ter que atender, a depender da natureza do convênio, vou atender necessidades específicas. E algum grupo acha que isso não é interessante. Eu queria saber o que é que o Joaquim acha, o que é que o Antônio acha sobre isso. Eu acho que, primeiro, é uma questão cultural também, né? Eu acho que nós temos uma elite econômica que ela não está muito voltada para, de fato, resolver aí, ou entrar nessas questões mais estratégicas, né, como a educação aí do país. Acho que tem essa questão cultural. Um outro elemento é a questão econômica, né? Aí a gente tem diferenças entre as regiões do país. Então, se a gente chega, por exemplo, lá em Joinville, o campus da Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Joinville, ele fica dentro do polo industrial. Então, do lado dele está a montadora da Volkswagen, a da Honda, da Toyota. Então, você tem uma série de cursos, todos voltados para essa área, e a universidade funciona dentro de uma unidade que é de um fundo imobiliário importante, né, muito grande, ou seja, então há toda essa interação, né? Então, acho que tem aí também um pouco desse elemento, mas eu vejo muito como uma questão aí, acho que alinhada, uma questão mesmo cultural nossa, da nossa formação, da nossa sociedade. Eu acho que, né, eu fico brincando de vez em quando, eu falo, o Museu do Rio pegou fogo, acho que a gente não vê falar em nenhuma doação, né? Aquela catedral lá da França queimou lá, a viúva do dono do Banco Safra doou aí milhões de dólares. Então, eu acho que é um pouco disso. Aí o Luciano, que é da área da sociologia, talvez consiga explicar melhor. Então, eu acho que é um pouco disso, um pouco da questão econômica, aí varia, né? Quando você vai para um estado com essa vocação, né, mais desenvolvido do ponto de vista desse cinturão, né, de industrial, aí você pega São Paulo, alguns pontos de Santa Catarina, e outros que, infelizmente, né, não tem esse desenvolvimento. Eu acho que é um pouco aí das duas coisas, né? Esse ponto que você colocou agora foi muito interessante, que você falou que os donos do Banco Safra, né, doaram dinheiro para a Catedral de... Isso é bem interessante, né? Mas eu acho que também não tem essa cultura no Brasil, né? Da questão dessas doações, né? E como eu disse aqui, eu não estou querendo, de nenhuma forma, trazer uma visão romântica dos Estados Unidos, porque é um país extremamente capitalista, né? No caso, as universidades recebem muito fundos, mas eles não deixam de cobrar a mensalidade. E agora, com a Covid, está tendo muitas discussões no sentido de que os estudantes estão pedindo que a mensalidade seja menor, porque, veja, se eu estou numa universidade de prestígio, eu estou pagando uma mensalidade X,
eu só estou tendo aula online, né? As famílias estão em dificuldades financeiras, então teve muita... Está tendo muito protesto no sentido disso, de cobrarem menos por causa de toda a questão que está acontecendo, né? Então, mas isso é bem interessante, mas quando você falou que aí vão doar para ficar bonitinho, que doou para a reconstrução de Notre Dame, mas não se tem essa cultura no Brasil, né? Então, eu acho que também é uma questão cultural. Mas aqui, como eu disse, tem departamento dentro da universidade que trabalha nisso, de estar ali, mandando um cartãozinho, um evento aqui, para que as pessoas doem dinheiro para a universidade, né? Acho que o professor Joaquim resumiu bem aí essa questão cultural e econômica, né? E tem questões políticas também, normativas, não existe uma legislação que trate disso e tal. É bem complicado. Eu acho que é mais essa questão cultural mesmo, nossa. A própria academia tem uma certa resistência em relação a essa questão. É bem cultural mesmo. Giovanni falava comigo sobre isso, essa resistência, né? Essa resistência. A minha esposa trabalhou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, a Estadual do Rio. RJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E eu estive lá, foi em 2014, durante a Copa do Mundo, estive lá. E olha, assim, a estrutura de prédio e tudo bastante danificada, né? A questão de prédio, isso... A precarização, né? E é isso. Então, para mim, eu converso com o Giovanni sobre isso, né? Que é preciso buscar expandir isso, porque vocês estão trazendo de forma brilhante para essa discussão a questão de que, estou falando aí na Bahia, que são tipo 5%, mas não existe nenhuma lei que obrigue, né, que realmente o governador repasse 5%. Ele pode repassar 2,5%, ele pode repassar 3%, né? Então, exatamente. Exato. Então, esse é um ponto interessante, porque aqui tem um fundo, as universidades aqui têm um fundo que ele é exclusivo para manutenção dos prédios. Não toca naquele fundo, é somente para isso. Então, essa é uma questão interessante, porque eu conversava com o Giovanni tudo isso, de repente, se buscasse investimentos da área privada, ia ter recursos para manter computadores, laboratórios, né? E eu acho que não foge do compromisso da universidade, mas você só está trazendo mais para a universidade. Então, eu acho que, para mim, é uma coisa que deveria realmente se discutir sobre isso, né? Porque traz um determinado atraso. Eu gostaria de ressaltar aqui que outras que eu vou projetar para que a gente converse um pouco sobre isso. O José Renato está falando que a diferença entre as estaduais paulistas e as estaduais da Bahia é que o gasto nativos, que seriam os aposentados, os pensionistas, eles não estão no orçamento das universidades estaduais. Um detalhe, no caso das federais também, o inativo, o CLT inativo, ele está no orçamento. Isso causa uma falsa impressão de que o orçamento por exemplo, a UFBA foi 1,4, Macedo? 2018, 1,7. 1 bilhão e 700. A UFBA. E aí, se você pegar esse orçamento, fizer uma análise fria dele, você vai ver que uma parte considerável daquele orçamento ali é inativo e é pessoal. Eu acho, então, se eu não me engano, acho que em torno de 700 milhões desse dado aí, eu acho que era de inativos. Salvo engano, assim, né? Leva uma falsa impressão de que o orçamento para a instituição
principalmente nesse caso de inativos, é um orçamento grande, e na verdade não é. Quando você mostrou uma tabela, Macedo, que detalhava isso, você pega o investimento lá, está 1%, 2%, o que é o investimento na universidade? A aquisição de livros, em alguns momentos ele passa a ser investimento, outros passa a ser consumo, mas é a aquisição do laboratório, a reforma de um laboratório, você entende? Fazer aquisição de equipamentos para modernizar laboratórios, etc. E aí você vê que isso é muito pequeno. Ô, Giovanni, tem até um caso emblemático da USP do ano de 2017, né? Uma das notícias do ano de 2017, da crise da USP, é os 105%, né, do orçamento, que era 105% do orçamento era com o pessoal, né? E aí isso incluía os inativos, né? Isso é bem emblemático. Então, causa para a população que analisa o orçamento e fala, poxa, o UBA recebe 1,7 bilhões, é muito dinheiro, mas quando você vai analisar, você vê que aonde esse dinheiro deveria chegar, as rubricas que esse dinheiro deveria chegar, ele não chega. Ele não chega porque existe a forma de estruturação do orçamento, tanto das estaduais quanto da federal, das universidades federais, leva a uma falsa impressão de que é muito recurso, não é. Exatamente. Não é. Uma outra... Mais alguém quer comentar sobre isso? Carlos Eduardo Cardoso está dizendo aqui, existe uma questão preocupante no Brasil, o patrimonialismo. Sim. Eu posso citar aqui, já vivo na universidade como aluno, como pesquisador, como professor, depois como técnico, praticamente foi minha vida toda. E eu já vi casos absurdos dentro da universidade. Então, assim, grupos eles se apossam de determinadas áreas ou de determinados bens como se fosse seu. E, assim, você tem casos de falta de registro de patrimônio, entende? Que isso dificulta o próprio planejamento. Eu vivi muito isso na UFRB, né, Joaquim acompanhou isso. Como você faz um planejamento de manutenção se você não sabe o que a instituição tem? Porque por conta de determinados grupos, o que você acha que está registrado lá, na verdade não está registrado. Aí a pessoa chega com a demanda, olha, eu preciso de manutenção para um equipamento. Mas esse equipamento não está registrado. Como é que eu vou dar manutenção? Tem até as questões legais, né? Eu não poderia dar manutenção porque não vem público. Eu não teria como justificar. Mas isso infelizmente, é uma realidade das universidades no Brasil. Macedo, por favor. Ô, Giovanni, aí o professor José Renato Sena aí chamou a atenção do orçamento da USP, de 5 bilhões, né? Inclusive, eu tenho esse dado aqui do orçamento das universidades paulistas, do ano de 2020, o orçamento total das universidades estaduais paulistas são 4 universidades, né? Que tem também a Univesp, que é a universidade mais recente, que ela trabalha com EAD, né? Então, ainda tem a Univesp também. O orçamento de 2020 dessas 4 universidades estaduais paulistas, é de 12 bilhões, 12,2 bilhões. O das universidades estaduais paranaenses, em 2020, das 7 universidades estaduais, 2 bilhões e 95 milhões. Então, há muita discrepância entre os valores, parece ser muito, né? Muitos recursos aqui para a Bahia, mas, na verdade, é pouco, é muito pouco. O que fica para o custeio, para a manutenção da própria universidade, é muito pouco. 80% do orçamento, praticamente, são com recursos de pessoal e encargos. 80% desses recursos. Então, eu acho que fica muito pouco para manter e para poder investir. Uma outra questão, e aí eu acho que, né, pelo tempo, só em uma outra live, até que a gente não pode esquecer, é porque, assim, tirando São Paulo, que é um ponto fora da curva, né, e aí, realmente, o investimento da educação superior, ele praticamente ele era todo, né, estadual. No Brasil, a gente tinha um processo onde a gente tinha, pega a Bahia, por exemplo, a gente tinha uma universidade federal, né? Aí você pega Minas Gerais, tinha
14 universidades. Então, a Bahia, durante um bom tempo, ela foi... a situação não foi tão grave por conta desse investimento que o próprio Estado teve que fazer na educação superior, apesar de não ser uma obrigação constitucional dele. Então, é um outro ponto né, que também aí está um pouco nessa discussão aí do financiamento, né, da educação. Então, a gente teve essa discrepância aí, né, entre estados, né. Macedo, repita aí, você falou que o orçamento das estaduais da Bahia são quanto mesmo? 1 bilhão e 500. 1 bilhão e 500. A de São Paulo são 12. Só 12 bilhões. A USP é 5 bilhões, né? Só a USP Só a USP, 5 bilhões. O fato de ter uma fonte fixa contribui, né? Quase 6, né? Quase 6. E contribui, é verdade. Pelo fato de que, na medida que você arrecada mais daquela fonte, mais recursos deve ser direcionado. Porque em São Paulo é pelo ICMS, né? Isso. É pelo ICMS. É 9, deixa eu ver, eu tenho esse dado aqui. É 9... Ah, meu Deus, cadê o dado? Acho que é 9,57% do ICMS. O ICMS do estado de São Paulo é o maior do país. E o da cidade ainda é o segundo maior. Exato. Mas aqui nos Estados Unidos também existe uma discrepância em relação aos estados também, né? Eu estou na Califórnia, que é um dos estados mais ricos, mas também existe essa diferença entre estados também. Isso. Bem, gente, já estamos chegando próximo de 2 horas, acho que é muito tempo. Eu gostaria de pedir a vocês, pedir a quem está assistindo a nossa live, que se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais. Nós vamos promover outros debates. A nossa próxima live vai ser sobre as eleições americanas. Estamos confirmando ainda os convidados, mas ainda, espero que essa semana, né, Luciano? Exato. Articulou isso para a gente. Vamos discutir de que forma a eleição americana vai impactar aqui no Brasil. Então, convidamos algumas pessoas que têm conhecimento nessa área para discutir conosco. Então, peço a vocês que façam a inscrição no nosso canal, que nos sigam nas redes sociais, porque é um espaço que nós planejamos para debater ideias, certo? Política aqui vamos discutir política, claro, mas o nosso foco é discutir administração pública, é discutir economia. A política é segundo plano. A política não tem como fugir dela. Uma ação econômica vai ter consequências políticas. Nós vimos aí agora a questão da possível privatização do SUS, né? As consequências disso, o governo teve que voltar atrás em menos de 24 horas. Então, assim, vamos discutir isso nesse espaço, tá bom? Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença. Eu acho que o debate foi muito produtivo. Atendeu o que a gente tinha planejado no início, né? Nós discutimos aqui internamente a possibilidade de discutir as origens do recurso das universidades, possibilidades de alocação. E eu acho que isso nós falamos muito bem. Eu acho que o público que ouviu, está acompanhando a live, que posteriormente vai ver também nas redes sociais e lá no nosso canal, vai compreender bem como funciona o sistema de financiamento do ensino superior no Brasil. Tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a José Joaquim, a Antônio Macedo e ao Luciano pela participação. E eu gostaria que vocês, vamos seguir aquela ordem inicial, né? O Joaquim fizesse as suas considerações finais, o Antônio Macedo, o Luciano, e depois eu encerro, tá certo? Então, tá bom. Vamos, Joaquim. Bom, é só mesmo agradecer a oportunidade da discussão, né, dizer que é sempre importante a gente estar debatendo um pouco, né, sobre esses temas que são tão relevantes, né, para a nossa sociedade. E desejar uma boa noite a todos vocês e até a próxima oportunidade. Antônio Macedo. Também agradecer o convite para poder participar. Parabenizar aí os colegas, aí, o professor Joaquim, o professor Luciano, a você, Giovanni,
Excelente discussão, recebi vários elogios aqui no WhatsApp. E vai estar gravado no YouTube, para quem não pôde assistir hoje. Sim. No canal Visão Periférica, né? Não é isso? Isso. Eu vou deixar o link no final para direcionar para lá. Porque a gente tem, deixa eu só fazer um parênteses, Macedo, que a gente tem dificuldade de fazer edição no software que nós usamos para fazer a transmissão ao vivo. Então, eu prefiro fazer no Facebook, mesmo porque uma informação importante, a quantidade de dados que se gasta vendo uma live ou qualquer uma outra coisa no Facebook é menor do que você vendo lá no YouTube. Então, fica mais leve para quem quer assistir. Mas, continue. Vai estar lá, sim. É isso. E falar que eu estou à disposição, se por acaso surgir uma nova oportunidade, da gente até ampliar essa discussão aqui, essa mesma discussão com esse grupo. Viu? Gostei bastante. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. Vamos ter uma outra discussão sobre financiamento, mas aí já é financiamento da educação, entrando os 3 níveis de educação. E sim, vamos chamar assim, vamos participar, vamos chamar você para discutir, o Joaquim para discutir, vai ser o professor César, acho que você conhece, está convidando, ele aceitou. E estamos participando do mesmo grupo de pesquisa agora, um grupo que trata da questão do financiamento da educação. Certo. Então, assim, é isso. Grande mestre. Temos aqui programado uma sequência de lives para discutir, né? Vamos discutir agora, vamos falar sobre a eleição dos Estados Unidos, vai ser a nossa próxima live. E a live a seguir, que é dia 12, se não estou enganado, vamos falar sobre a eleição no Brasil. E, assim, algo que foi muito discutido na eleição passada, a questão da criação das cotas, né? Vários partidos receberam a acusação de ter colocado candidato laranja, e a gente quer discutir isso, porque nessa eleição de 2020 tem um fato novo. Houve uma ação no sistema judicial e incluiu também cotas para negros na eleição. E aí a gente quer discutir isso próximo da eleição. Como é que isso vai funcionar? Tá certo? Então, nós chamamos 2 pessoas, uma da OAB e um ex-deputado federal aqui da Bahia, para discutir isso, discutir os impactos disso na eleição, tá certo? E teremos outros. Inicialmente, vamos falar dessas 2, mas teremos várias outras lives aí ao longo do mês de novembro e dezembro, tá certo? Então, agora chamar o Luciano para a gente se despedir do nosso ouvinte. Gostaria de agradecer a participação de Antônio Macedo, professor Joaquim. Foi muito boa, adorei a discussão. É um prazer para mim estar aqui também, contribuindo para essa conversa. Agradecer a Giovanni por ter nos convidado e feito todo esse trabalho, né? E, Macedo, eu gostaria que você me passasse a informação do livro. Eu gostaria de obter esse livro. Então, se você passar para a Giovanni, eu pego essa informação, que eu gostaria de obter esse livro. E é isso, eu agradecer, e foi uma conversa muito boa, muito produtiva. É um prazer estar aqui. Tá bom, amigos. Então é isso. Até a próxima. Não se esqueça de assistir essa live lá no canal, no nosso canal no YouTube, que é a Visão Periférica. Tá aí um livro sobre financiamento, né, Macedo? Financiamento da educação superior na Bahia. Ele fala só sobre... Universidades estaduais e financiamento da educação superior na Bahia, organizado pela professora Nádia Age Fialho. Ele é da editora EduNeb, pela editora da UNEB, né? Pronto. Pela editora da UNEB. UNEB, ok. UNEB, editora da UNEB. Então, agradecer a vocês pela participação. A live vai estar disponível no nosso canal no YouTube a partir de amanhã, mas vai também estar disponível na nossa página no Facebook, tá certo? Então, agradecemos e boa noite, até a próxima. E obrigado, um abraço. Tchau.